Bebedouro Natal Luz. Oba, tudo jóia? Tô aqui lendo a Gazeta de Bebedouro. Assim, para saber um pouco da história de Bebedouro, nada melhor do que ler a Gazeta de Bebedouro. Porque a Gazeta de Bebedouro também tem a sua história, 97 anos. Eu e meu amigo Rodrigo, cinegrafista, nós estivemos até na redação da Gazeta de Bebedouro para conhecer realmente um pouco da história, não só da cidade de Bebedouro, mas também da Gazeta. E é uma história muito legal. Tá a fim de conhecer um pouco? Então vamos lá. Gazeta de Bebedouro, que tem uma história, melhor, faz parte da história, de todo o contexto da cidade coração, Bebedouro. Gazeta de Bebedouro, 97 anos. Para conhecer um pouco da cidade de Bebedouro, claro, através da Gazeta de Bebedouro. A Sara vai nos atender. Vamos invadir? Vamos pra lá. Me falaram que para conhecer a cidade de Bebedouro, nada melhor do que estar aqui na Gazeta de Bebedouro, que tem toda a história. É isso? Pelo menos 2/3 da história de Bebedouro está contada aqui. É aqui. ASDFG. Só quem fez datilografia é que vai entender o que significa isso. Bom, mas foi com essa máquina, foi nessas teclas que Juca Caldeira começou então a contar um pouco da história. A história da cidade de Bebedouro. Eu conto que eu aprendi a ler na Gazeta de Bebedouro. E a Gazeta de Bebedouro, assim, quando nem se ouvia falar em home office, a minha casa era a redação da Gazeta. Aqui era só a gráfica, eles trabalhavam muito de casa, somos 6 irmãos, então para eles darem conta desses 6 irmãos, mais a Gazeta, então eles trabalhavam bastante em casa, então a relação que a gente tem com a Gazeta é uma relação umbilical quase. E a gente até chamava que a Gazeta era a nossa irmã mais velha, e todas as atenções eram para essa irmã mais velha. Palavras, acentos, pontuações, páginas e mais páginas, fotos e fotos, que fazem a verdadeira história da Gazeta de Bebedouro. E momentos de rever essas fotos é algo que a gente realmente faz uma viagem, né? A gente acaba fazendo uma viagem do tempo. É o que a Sara fala. E cada vez que ela olha uma foto, ela revive aquele momento. A emoção fica à flor da pele. E aqui tem uma história inteira aqui da família, os amigos do meu pai, o Pedro Pellegrino, a viagem deles para a Europa junto com as irmãs Doroteias do Colégio Anjo da Guarda. Assim, é uma porção de coisas, os amigos nas festas, o título que ele recebeu de jornalista emérito,
Então, assim, é uma porção. Então, todas as vezes que eu venho aqui, se eu for parar para cada fotinho dessa, eu tenho uma historinha para te contar. E nós vamos ficar aqui, acho que horas e horas para eu poder te contar tudo isso. Em 1966, seu pai ganhou um título, é isso? Ele recebeu um título da Câmara dos Vereadores de jornalista emérito de Bebedouro. Essa foto aqui também é emblemática. É meu pai com o Pedro Pellegrino, maestro emérito. Eles eram muito amigos. Cada pedacinho tem uma história. Foi a manchete mais triste que a Gazeta já noticiou. Foi quando minha mãe faleceu e quando meu pai faleceu. Ela emociona toda vez que vê as fotos. É como eu disse, né? Quando a gente vê fotos, não é simplesmente uma imagem, não é simplesmente um negativo revelado. Aquela foto teve um momento e tem a sua história. Dona Sara, mesmo nome da Sara, nossa amiga. Dona Sara. Dona Sara, além de ajudar o esposo, e atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. A Sara tinha os seus dons. E os dons da Sara eram dons artísticos. Gostava de pintar. Era uma desenhista maravilhosa, uma pintora e que dava aulas aqui em Bebedouro, tem muitos quadros. Ela fez uma doação, antes de falecer, de quadros de paisagens de Bebedouro. Então ela capturou essas imagens e foi fazendo, era só paisagem de Bebedouro. E ela doou para o município esses quadros e eles estão expostos aqui no Departamento de Cultura. Ela fez essa doação um pouquinho antes de morrer. E o último quadro, que seria também uma paisagem de Bebedouro, ela não conseguiu terminar. Mas esse a gente conserva aqui, que tem só os primeiros rabiscos. Isso, e a gente não conseguiu terminar. Um pouco da história da Gazeta de Bebedouro, né? Por exemplo, essa peça que funcionou até 1999 e ainda funciona, Loteamento Jardim Talarico, em 1980. Nossa. Talarico na rodoviária. 1º de abril de 1951. Parece mentira, mas não é. Olha aqui o Vinagre Castelo. Desde essa época já, ó. Vinagre Castelo. Putz, o Vinagre Castelo já anunciava aqui. Não. Olha o Biotônico Fontoura. Ó, olha lá, se torne o primeiro aluno da classe. Ó, Biotônico Fontoura.
Rapaz do céu, que coisa doida. Isso aqui. Olha, venha ver como o novo 1300 ficou. Olha, lançamento do Fusca. Olha isso, lá na Comiri, ó. O Fusca, isso em 1971. E o que nos chama a atenção, é sobre a fonte sonora, luminosa, que existe aqui no centro da cidade de Bebedouro. E ela não surgiu por acaso, ela também tem uma história. E essa história é muito relacionada com a história da Gazeta. E quem fala melhor sobre isso é a própria Sara. Lá atrás, quando se queria arrecadar fundos para fazer alguma coisa que envolvesse a comunidade, fazia-se um livro de ouro. Na época, era um grupo que meu pai estava liderando e eles fizeram esse livro de ouro. Na página de rosto tem até a letra dele, manuscrita. Foi em junho de 1960. E eles fizeram esse livro de ouro para construir a fonte luminosa. As prefeituras, elas não tinham dinheiro para isso. E aí como é que eles fizeram? Eles fizeram esse livro de ouro. Aí esse grupo visitava as famílias de noite com uma serenata, dizia qual era o plano deles, estava tudo documentado e tal, com os desenhos de como seria a futura fonte. E eles foram visitar essas famílias pedindo para que elas se engajassem na construção dessa fonte. Essas famílias foram assinando. Então tinha lá a família da Dona Malia Kifuri Saad, que deu 50 mil cruzeiros na época. Os irmãos Estamato, que também deram 50 mil cruzeiros. Aí tem aqui ó, o queijo catupiry, que é a indústria, né, famosa de queijo catupiry. José Cutrale Júnior, que deu 30 mil cruzeiros. Aí o dinheiro que foi e aí todo esse dinheiro arrecadado, eles prestavam conta, faziam balanços, todos esses balanços eram publicados na Gazeta. Aí o que aconteceu? Com esses fundos eles construíram a fonte. O prefeito da época chamava-se Hércules Hortal. Ele fazia parte também do grupo. E ele resolveu homenagear a Gazeta pelo fato dela ter abraçado esse projeto, e aí por isso que ela chama Fonte Sonora Luminosa Gazeta de Bebedouro. Depois que meu pai faleceu, eles projetaram fazer um busto lá na praça em homenagem a ele. Esse busto também está lá na praça, de frente à fonte. O logotipo é o mesmo. A gente teve deu uma modernizada na programação visual no ano 2000, que a gente dividiu por retranca. Então tem a retranca de política, tem a retranca de agronegócio, tem a retranca de polícia. A gente dividiu o jornal dessa maneira, os artigos que estão sempre na página 2, e a gente conserva isso até hoje, em respeito ao leitor.
sempre uma correria, não é uma rotina, né? Então, de acordo com o que chegam as informações, as demandas, a gente vai apurando e leva tudo isso depois direto para a reunião de pauta, para que a gente possa discutir, ver de que forma isso vai ser colocado, ou que a gente vai abranger o assunto e se isso realmente vai virar uma pauta, né? Então, posso te afirmar que não tem uma rotina. Todo dia é uma novidade. Toda segunda e quarta-feira a gente tem a reunião de pauta, onde a gente mistura e sugere as ideias de cada um dos repórteres, da própria Sara. Então a gente discute o que pode virar algum vídeo, o que pode virar podcast e o que vai virar matéria para o jornal impresso. A partir dessa reunião a gente começa todo o processo de produção. No caso, de segunda até terça-feira para a edição que sai na quarta e de quarta-feira até na sexta-feira para a edição que sai no sábado. E durante esse processo a gente vai para a rua, colhe informação, tira foto, grava vídeo, capta áudio para montar todo esse processo e depois entregar o produto jornalístico para o consumidor final. Bom, meu trabalho aqui é como repórter, né, jornalista. A gente recebe as informações, vai atrás das informações, apura para sugerir na reunião de pauta. Então a gente chega aqui, fazemos uma reunião de pauta, debatemos os temas, sugerimos, né, as nossas ideias, as nossas pautas baseadas nas informações que a gente encontrou e em seguida a gente começa a produzir. Entra em contato com as fontes, apura tudo certinho e produz a matéria. Eu sou diagramador. Assim que chegar as pautas para mim, os textos tudo certinho, separadas, fotos, eu monto o layout de jornal, onde que faz o visual do jornal ficar bonito do jeito que fica da Gazeta. Atendimento ao público, o pessoal que quer conhecer a Gazeta, quer ser assinante da Gazeta ou anunciar na Gazeta, então eu faço todo esse meio de campo, eu oriento, passo os valores. Bom, esse aqui é o Luiz, conhecido como Chororó, é ou não é? Canta também ou não? Não canta nada. Só dança. Só dança? O Luiz trabalha aqui na Gazeta de Bebedouro e ele é o responsável pela impressão, é isso? Isso. É? Então depois que o papel vegetal vem pra cá, você vai fazer a montagem, é isso? É. A montagem que eu vejo. Ah, você monta daquela, ali bem dizer a matriz então, fica daquele jeito. Fica desse jeito que vocês estão vendo, então essa aí é a matriz. Aí você vai e já começa a colocar na impressora. Aí começa a rodar. Isso. Aí começa a rodar agora no final da tarde e vai rodar até que horas? Até umas 10 horas, né? Até umas 10 da noite. Aí amanhã os bebedorenses estarão recebendo nas mãos a Gazeta. É? Isso aí. Vamos trabalhar então? Exatamente. Confere. Bom, e depois de impresso, viu que legal? Impresso pelas mãos do Luiz, que falou que não canta, mas dança muito, o jornal vai parar nas suas mãos, nas mãos dos leitores. E assim é a história da Gazeta de Bebedouro. 97 anos. 97 anos contando a história de Bebedouro, a cidade coração. Parabéns a todos os profissionais aqui da Gazeta de Bebedouro pelo excelente trabalho e principalmente pela receptividade, pelo carinho que nos atendeu. Muitíssimo obrigado mesmo. E para encerrar,
para fazer o desfecho, para terminarmos essa edição, nada melhor do que a própria Sara mandar uma mensagem para vocês. A mensagem que eu posso deixar é de perseverança, porque ao longo de 97 anos a Gazeta vem fazendo o seu trabalho arduamente e o principal atributo que eu dou para o nosso trabalho é a credibilidade que a Gazeta tem junto aos seus leitores. E faço isso como uma missão. A Gazeta está aqui trabalhando rumo aos 100 anos.